A Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração. A Ele estas palmas, pois é o único digno, merecedor em recebê-las. Receba, pois são tuas, Senhor. Para Jesus. Estão ligados às tuas vitórias? Pegou o Espírito? Do que? Diga: eu bebo do Espírito. A palavra profética para 2017. 2017, eu só estarei por cabeça e jamais por cauda, por cima e jamais por baixo. Deuteronômio 28, do 1 ao 14, vai se cumprir na minha vida em 2017. Amém? Graças a Deus. Sente-se, por favor. Abra a sua Bíblia no livro de Números. Números capítulo 13. Nós vamos meditar a partir do versículo 17. Depois vamos para Números 14, a partir do versículo 1. Essa referência, essa passagem bíblica, é uma passagem gloriosa, extraordinária. É uma referência bíblica esclarecedora, que abre a nossa mente. Então, muita lucidez, muita atenção no que você vai ouvir, no que nós vamos meditar, porque toda referência que nós estamos lendo é para nós, até porque esses personagens já passou, eles já viveram isso, mas a Bíblia é atual. Esses personagens somos nós hoje. O que nós vamos meditar ali somos nós, pode ser você. Então vamos lá. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob, na direção de Lebo-Hamate. Vou fazer uma pausa aqui. Olha que coisa incrível, né? Eu dei a vocês a terra de Canaã, vocês vão entrar e vão possuir, vão tomar posse dessa terra. Chegou próximo à terra, o Senhor deu a direção a Moisés e Moisés deu a direção ao povo. Separa 12 homens, 12 cabeças, separa, e que eles entrem na terra, e eu quero saber detalhadamente tudo. Volta, por favor. Eu quero saber detalhadamente. Diga comigo: detalhadamente. Subam pelo Negueb, prossigam até... Passa. Vejam como é a terra. E se o povo que vive lá, diga comigo, é forte ou fraco?
se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Veja os detalhes, se aprofundem, saibam de tudo, estejam preparados, se aprofundem, não é para entrar de qualquer maneira, saibam tudo, os detalhes, vejam as mínimas coisas. Será que isso acontece hoje? Você sabia que a maior parte dos problemas que acontecem é porque as coisas são mal conversadas ou mal investigadas? Você sabia disso? Tudo é muito superficial. Você sabia que a maior parte dos problemas que as pessoas estão vivendo são por investigar as coisas de forma superficial? Ou quando conversam de forma superficial? Você sabia que boa parte das coisas, dos problemas que as pessoas estão enfrentando é por não estar a par de tudo? Por não estar a par, não se preocupar com isso. É tudo superficial. E isso é incrível. Deus prometeu que a terra já era deles. Eu dei a vocês, mas, daí a toda a preparação, a toda a investigação, a estar por dentro de tudo, a par de tudo, saber os detalhes, conhecer tudo minuciosamente, era com eles. Até porque quem ia lutar seriam eles. A vitória Deus ia dar, mas quem ia lutar seriam eles. Quem tinha que estar preparado para enfrentar, para tomar posse daquilo que Deus estava dando a eles, eram eles. Então eu quero fazer essa ressalva, quero fazer essa parada aqui, para dizer que boa parte dos problemas são por falta de boa comunicação. As pessoas sempre conversam muito mal, tratam muito mal de forma superficial, não vão a fundo, não investigam, horas porque não querem mesmo. Muitas vezes não querem, outras vezes por covardia, de perguntar, de aprofundar, outras vezes por omissão, realmente, porque às vezes as coisas dão trabalho, então a gente prefere ver no que vai dar, ignorar muitas coisas que não podem ser ignoradas. Isso aqui a gente pode levar para todas as áreas, pode levar para a área empresarial, para a área profissional, pode levar para a área de relacionamentos. Às vezes a pessoa, ele quer se aprofundar, mas não se aprofunda, ele quer investigar coisas que ele precisa, não pode ignorar, mas ele ignora. Amém? Então, isso aqui é uma lição. Deus deu, mas é o seguinte, vocês vão sair, vocês devem estar preparados. Se vocês não estiverem preparados, vocês não vão tomar posse da terra que eu prometi. Por quê? Saber tudo isso é com vocês. E mais, pode passar? Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, na direção de Lebo-Hamate. Subiram do Negueb e chegaram a Hebrom, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enaque, ou seja, resumo disso, gigantes. Hebrom havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregavam o cacho pendurado numa vara. Já pensou o tamanho desse cacho? Já parou para pensar o tamanho desse cacho? Inclusive,
Se você entrar na internet, você vai ver que o símbolo do turismo em Israel, todas as companhias de turismo, os carros de turismo, as vans que locomovem as pessoas, tem esse símbolo nas portas, esse símbolo adesivado. Dois homens com um varão carregando um cacho enorme de uvas. Dois deles carregaram um cacho pendurado numa vara. Colheram também, diga comigo, romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento, diga comigo, da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e, diga comigo, lhes mostraram os frutos da terra. Eram bons? Sim ou não? Eram bons? O fruto era bom, viu que a terra dava fruto bons, cachos de uvas gigantescos, romãs e etc. Vários frutos, viram que era exatamente como Deus havia dito. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Diga comigo, aqui estão alguns frutos dela. Repita essa palavra comigo. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos ali os descendentes de Anak, os gigantes. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas e os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, diga comigo, subamos e tomemos posse da terra. Diga comigo em voz alta, é certo que venceremos. Vamos lá, passa. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, diga comigo, mas os homens que tinham ido com ele disseram, diga comigo, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Espera aí, a mesma situação, viram a mesma coisa, viveram a mesma situação, colheram dos mesmos frutos, viram tudo igual, com uma visão completamente diferente, com um espírito completamente diferente. Será que isso é diferente hoje? Espera aí, vamos lá, fomos na terra que o Senhor nos mandou em reconhecimento, vimos que a terra mana leite e mel, trouxemos o fruto dessa terra, mas, sabe o que é esse mais? É esse assim, ó, mas achamos que não tínhamos que fazer nada, mas achamos que ia vir tudo pronto. Achamos que íamos pegar tudo pronto e não tínhamos que fazer absolutamente nada. Mas é a mesma coisa, vamos lá, é a mesma coisa em qualquer área de nossas vidas. É em qualquer área. Deus nos promete algo lindo, algo glorioso, uma vida abençoada, uma vida gloriosa, uma vida honrada, prósperos, abençoados, felizes e etc. Mas Deus me prometeu um casamento abençoado, minha mulher até que é boa, meu marido até que é bom, o negócio até que é bom, a empresa até que é boa, o ramo até que é bom, mas eu não queria fazer
nada, eu não queria ter que fazer absolutamente nada, eu não queria ter que lutar, eu não queria ter que usar a minha fé, eu não queria ter que mudar o meu espírito, eu não queria ter que realmente confiar em Deus como eu preciso confiar, porque essa é a realidade. Essa é a realidade. Nessa vida nada vem pronto. Diga comigo, nesta vida nada vem pronto. Quem fica esperando as coisas prontas não vai desfrutar de absolutamente nada. Tem 2 pontos importantes aqui. Primeiro, a missão de reconhecimento e averiguar e ir a fundo de tudo. A fundo, no profundo, lá no profundo, investigar, reconhecer, saber o que está acontecendo, como é, como deve ser, é conosco. Quero saber tudo, é conosco. Está preparado para aquilo que nós vamos enfrentar, é conosco. Saber que tipo de terra, que tipo de gente, qual o tamanho, qual a estrutura, se é bom, se é ruim, que tipo de fruto produz, isso é nosso. Aí, em tudo e em qualquer área, existe as dificuldades, os gigantes, as oposições, os problemas. Mas o que eu faço? Eu olho para o tamanho do gigante, eu olho para as dificuldades, para os obstáculos, ou eu olho para o que Deus me prometeu. Eu olho para aquilo que Deus me deu, me prometeu, e faço aquilo que Deus me mandou fazer. O que eu faço? Porque aqui tem uma questão importantíssima, que é uma questão que a gente usa muito na igreja. Questão de espírito. Por isso que a primeira coisa que quando a pessoa entra pela igreja, pela porta da igreja, eu sempre digo uma coisa: se não houver mudança de espírito, não há mudança de resultado. E esquece, estou aqui para enganar ninguém, não quero que as cadeiras da igreja estejam lotadas todos os dias, iludindo e enganando as pessoas, não quero isso. Se não há mudança de espírito, não há mudança de resultado. Essa é a realidade, e eu vou mostrar isso para você aqui. Se o espírito é o mesmo, não muda nada. Se a forma de lidar com as coisas é a mesma, se a forma de ver as coisas é a mesma, não há resultado, não há mudanças em absolutamente nada. Como pode um versículo anterior, de tanta murmuração, de tanta reclamação, porque viram que a terra era boa, que era tudo bom, que era questão de usar a fé, e começa aquela murmuração, um vem e diz assim: calem-se, subamos e tomamos posse, é certo que nós vamos vencer. E como pode outros virar e dizer assim: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós? Passa, por favor. E espalharam entre os israelitas o relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, diga comigo, devora os que nela vivem. Todos os que vivem são de grande estatura, são gigantes. Passa, por favor. Vimos também os gigantes descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos e nós a eles. Olha o Espírito. Olha o Espírito. Ai, bispo, mas e aí? Mas aí tinha gente vendo diferente. Tinha gente vivendo a mesma situação e enxergando de outra forma. Esse é o problema. Vivendo a mesma realidade, foi lá, viu a mesma coisa, os mesmos gigantes, a mesma terra, pisaram no mesmo lugar e viram completamente diferente. E aí? Passa, por favor. Naquela noite, diga comigo, naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Você vê que uma turma de incrédulos, que não tinham fé, por mais que já tinham vivido enormes experiências, já tinham visto o poder de Deus das mais diversas formas,
se deixaram levar pelos incrédulos, e só pela notícia já começaram a chorar, só pelo que ouviram já começaram a chorar. Toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés, contra Arão e toda a comunidade. A quem dera tivéssemos morrido no Egito ou no deserto. Como tivesse morrido no Egito? Estava lá no Egito, estava gemendo, pedindo a Deus pelo amor, Senhor, pela tua misericórdia, nos tira daqui, nos tira dessa vida amarga, porque a Bíblia diz que a vida deles era amarga. Como que era melhor ter morrido no Egito? Como pode, depois de tantas experiências? Mas tinha aqueles que, se Deus se agradar de nós, Deus nos colocará nessa terra. Tão somente a gente não seja incrédulo, tão somente a gente não seja rebelde contra o Senhor nos dará, Ele será como o nosso pão. Teve esses, enfrentando, vendo a mesma situação com um espírito diferente, confiando em Deus. Passa, por favor. Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e os nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Na primeira dificuldade, vamos escolher um líder e voltar para o Egito. Vamos escolher um líder para que a gente possa voltar para o Egito. É como eu disse nessa segunda-feira, né? Eu disse: coloca uma coisa na tua mente, é sempre mais fácil desistir do que lutar. E só que coloque outra coisa na tua mente: aprenda a desistir, e você vai desistir sempre, e vai passar por essa vida sem saber o que é uma vida gloriosa, uma vida de vitória, porque aprendeu, e o diabo descobriu que te pressionou, você não resiste, te pressionou, você volta, você retrocede, te pressionou, você joga tudo para o alto. Então coloque uma coisa dentro de você: é sempre mais fácil, aparentemente, desistir do que lutar. É sempre mais fácil do que dizer assim: espera aí, eu vou lutar, eu vou me levantar e eu vou lutar espiritualmente, eu vou entrar numa corrente de oração, eu vou usar a minha fé, eu vou confiar no que diz a palavra do Senhor, eu vou lutar para mudar essa situação, eu vou lutar para que Deus abra minha mente, abra minha visão, me dê direção, me dê sabedoria. Hoje eu não consigo enxergar, mas não é possível, existe um Deus grande, e esse Deus vai abrir a minha mente, vai me fazer enxergar o que eu não tenho enxergado, esse Deus vai me encher de força, esse Deus vai me dar vitória como Ele tem prometido. Eu vou lutar, mas do jeito que está não vai ficar. Mas é mais fácil desistir, é mais fácil. Posso dizer uma coisa importante para você? Porque a gente só não tem tempo para as coisas espirituais, só não tem tempo para as coisas espirituais. Precisa bater boca com uma pessoa 1 hora no telefone, bate, mas não fala com Deus. Não gasta 10 minutos de oração. Precisa discutir com alguém no telefone ou na rua, etc. Fala, tem força para tudo isso, mas não tem força para lutar espiritualmente numa guerra espiritual, repreendendo, combatendo, expulsando, como a Bíblia diz: estes sinais seguirão aos que crerem. A gente não tem dinheiro para as coisas espirituais, mas tem para o resto, tem tudo. Essa é a realidade. Não, deixa eu falar assim, com lucidez. A gente precisa de Deus, sabe que existe um Deus grande, um Deus poderoso, mas é melhor a gente se fazer de vítima. Que a gente é mais sofredor do que os outros, é mais perseguido do que os outros, a nossa luta é maior do que a dos outros. Ou a minha disposição para as coisas espirituais são menores do que a dos outros? Quando eu poderia estar na igreja, numa campanha de oração, não, eu prefiro ficar em casa ou no Facebook. Eu não tenho dinheiro para uma série de coisas, mas eu tenho para um pacote combo, né? Que eu posso navegar e ver tudo que não acrescenta na minha vida e etc. Eu posso fazer isso, eu posso fazer, mas só não tenho para as coisas espirituais. Isso é uma questão de espírito, gente. Isso é uma questão de espírito. É uma questão de espírito. E grave essa palavra que eu estou dizendo, eu vou mostrar para você o que o Senhor falou a respeito disso.
o que o Senhor disse a respeito disso. Porque se eu não quiser crescer espiritualmente, eu não vou crescer espiritualmente. Se eu continuar, você nasce, os anos passam, e você não evolui uma vírgula, é só você não querer. Quantas pessoas você conhece que há 10 anos a mesma conversa dela é a mesma, ele não evoluiu em absolutamente nada? Quantas pessoas você conhece que a fé é a mesma, a ignorância é a mesma? Isso é inteligente? Não, não é inteligente. Porque a gente, quando quer crescer, a gente cresce. A gente, quando quer evoluir, a gente evolui. A gente, quando quer amadurecer, a gente amadurece. A gente, quando quer realmente vencer, a gente faz por onde? Só que isso requer investimento. Requer investimento, requer parar e dizer assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, até hoje eu tenho sido um cego, eu tenho sido um ignorante, a minha visão não mudou. Eu preciso, Senhor, que o Senhor abra a minha mente, abra o meu entendimento, me dê discernimento, me dê visão, não me deixa, meu Deus, não me deixa cego, não me deixa, eu não quero ser um queixoso, como está escrito na Tua palavra. O povo viu tantas coisas acontecerem, meu Deus, de continuar não se queixando, lamentando, não importava o quanto o Senhor operava, mas continuava as mesmas lamentações, as mesmas murmurações, ó meu Deus, a mesma incredulidade, continuava a mesma coisa. Sabe por quê? Isso aqui é um livro de exemplos, tá? Os mesmos queixosos, reclamões, murmuradores, existe hoje. A gente é que escolhe aonde nós vamos estar. Quem eu vou ser? Eu vou ser um Josué, eu vou ser um Caleb que diz assim: cale-se, gente, para de ser incrédulo, para de ser rebelde, para de murmurar. Se Deus se agradar de nós, Deus vai nos dar essa terra. Se Deus se agradar de nós, se Deus se agradar da nossa fé, nós vamos vencer, nós vamos entrar e vamos possuir essa terra. Mas tem gente que está assim, ó. O país está acabado. O PT acabou com o país. Lula, Dilma, Temer, está aí. E o que tem a ver com a tua vida? E o que tem a ver com o teu relacionamento para com Deus? E o que tem a ver com a tua fé? Continuar no mundo no mesmo jeito? Nós já saímos do Egito. Nós já saímos, nós já estamos a caminho da terra prometida. De repente, muito pertinho de tomar posse da nossa terra. Já na porta dela, aqui ó, na porta dela. E ainda estamos pensando em voltar. Sabe por quê? Porque eu não quero usar a minha fé. Eu não quero usar a minha fé porque eu achei que ia ser mais fácil. Não, não vai ser mais fácil. Não vai ser mais fácil. Deus sempre vai nos dar razões e motivos para que a gente esteja usando a nossa fé, senão nós vamos perder a nossa salvação. Sabia disso? Sempre. Sabe por quê? Porque, infelizmente, quando está tudo mar de rosas, a gente se ilude e acha que está bem com Deus. E aí a gente acha que não precisa ter o mesmo nível de comprometimento, não precisamos estar orando, não precisamos estar jejuando, não precisamos estar em comunhão, separando tempo para meditar, para falar, para adorar a Deus, aproximar ainda mais. Não, porque está tudo bem. Todo mundo é assim, a grande maioria é assim. Quantas pessoas você conhece e de repente não olha para ninguém, não olha para você? Você é o mesmo. Faz 5, faz 10, faz 15 anos. Mesma mentalidade, mesma maneira de lidar com as coisas. Mesma mentalidade. Aqui, quero dizer uma coisa. Passa, por favor. Então Moisés e Arão prostraram o seu rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade: toda a terra que percorremos em missão de reconhecimento, diga comigo, é excelente. Mas os incrédulos estavam dizendo que era ruim. Era excelente. Tinha gente vendo como excelente. E tinha gente indo contra o que Deus havia dito e dizendo que era ruim. Diga comigo, se o Senhor se agradar de nós. Diga comigo mais uma vez, se o Senhor se agradar de nós,
Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e dará a nós. Qual que é a palavra ali? Diga comigo: se o Senhor se agradar de nós. Se o Senhor se agradar de nós, não é o tamanho da crise, não é a dificuldade, não é o gigante que tem aí. Ai, minha concorrência é grande, ai, a crise é grande, como é que eu vou lidar com essa situação? Se o Senhor se agradar de nós, esse é o segredo. Se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor se agradar da sua fé, se o Senhor se agradar do Espírito que está em você, se o Senhor se agradar das suas atitudes, não há quem possa impedir você de tomar posse daquilo que Deus te prometeu. Mas se o Senhor não se agradar, pode espernear também. Por isso que a nossa maior preocupação, sabe qual deve ser? Se o Senhor está se agradando de nós, se o Senhor está se agradando do nosso nível de comprometimento para com Ele, se o Senhor está se agradando do nosso espírito, se o Senhor está se agradando das nossas atitudes. Para pensar. Outro dia eu disse sobre isso. Você se sente melhor, você se sente crescendo internamente? Ou não? Você se sente evoluindo, você sente, quando Deus olha para você sem parcialismo, você se considera uma pessoa justa? Você se considera uma pessoa honesta? Você se considera uma pessoa sincera? Você é uma pessoa vingativa? Você tem um comichão, um bicho que te incomoda aí, que você não consegue guardar a língua? Você sempre tem que dar uma espetada em alguém, um cutucão em alguém? Você se considera? Deus está observando. Deus está observando. E nós precisamos parar e analisar nos mínimos detalhes, porque a nossa conduta diária, ela está sendo observada por Deus. As nossas atitudes, nós aprendemos a vigiar primeiro na mente. Nós vigiamos no nosso pensar, nós vigiamos no nosso falar, nós vigiamos no nosso agir. Se eu não sei vigiar nem no pensar, às vezes eu digo assim: eu não consigo ficar quieto, a hora que eu vi eu já fiz. Opa, então ainda você está na carne, a carne te domina, ainda você não está no espírito que Deus espera de você. Quando você se depara, vamos lá, vamos voltar para a situação aqui, é o governo, é a crise política, é a crise econômica, é a justificativa, ou se Deus se agradar de mim, Deus vai me abençoar do mesmo jeito? Porque senão a gente talvez vai no curso da maioria. Nós vamos caminhar no curso da maioria. E aí nós estamos chorando como a maioria só pelos boatos, só pelo que nós estamos vendo e escutando, quando deveríamos gastar o nosso tempo. De vez em quando eu peço para fazer jejum, e eu diria a alguns: faça jejum de Facebook, faça jejum de WhatsApp, faça jejum de televisão, faça jejum de uma série de coisas, e entre no espiritual, e você vai ver para onde você vai. Faça jejum de tudo isso. Faça jejum de palavras de conversa fiada, faça jejum de murmurações, de reclamações, e começa a meditar. Começa a ouvir, se alimentar, pega os cultos, ouve de novo, pega as mensagens, ouve de novo, pega novamente, ouve de novo, faz aquela faxina internamente, e vê como vai estar o teu espírito, veja como estará a sua fé, e veja o que vai acontecer na sua vida. Não tenho nada contra nenhuma dessas situações, tenho contra algo que já se tornou um desequilíbrio, domínio na vida da pessoa. A pessoa diz que não tem tempo para orar, mas não sai do Facebook. A pessoa não tem tempo para vir na igreja. Se buscar no dia, quantas horas, viaja, como outras idiotices, né? Que sai postando o que não deve, que são verdadeiras idiotices. Isso mostra o juízo à cabeça de muitas pessoas.
a mentalidade de muitas pessoas. A gente tem que ser maior por dentro do que por fora. Porque se formos, todo mundo vê, porque isso reflete fora. Isso reflete fora. Em resultados, no falar, no agir, todo mundo sabe. Volta ali, por favor. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e dará a nós. Diga comigo, somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo desta terra, porque nós o devoraremos, como se fosse o nosso pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. As mesmas pessoas, gente. São as mesmas pessoas, vivendo a mesma situação, com visão diferente, espírito diferente. Vai para o 24. 14, 24. Foi tanta atitude imatura, foi tanta ignorância, foi tanta murmuração, foi tanta reclamação, que o Senhor disse assim, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito, no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi como juramento aos seus antepassados. Ninguém, diga comigo, que me tratou com desprezo haverá. Sabe o que é tratar Deus com desprezo? Ignorar a palavra que o Senhor tem nos trazido. Eu ignoro. O Senhor fala conosco, o Senhor fala o que quer, o Senhor diz, nos faz promessas incríveis. Nós olhamos para as situações, olhamos para as dificuldades, não queremos usar a fé para mudar a situação, olhamos para o gigante, olhamos para as dificuldades que está diante de nós e começamos, né? Por que o Senhor nos trouxe aqui? Para que Deus nos trouxe? Não trouxe para que nós morramos aqui, trouxe para que os nossos filhos sejam escravos, trouxe para que a gente caia nesse deserto. Não foi para isso que eu trouxe, não. Eu trouxe aqui para te abençoar, eu trouxe para mudar a tua história, como Deus te trouxe à igreja. Para quê? Para mudar a tua vida, para te abençoar, para te levar para um outro nível de vida. Mas ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas, olha lá, como o meu servo Caleb, que tem outro espírito, e me segue com integridade, diga comigo, mas o meu servo Caleb tem outro espírito, diga comigo, outro espírito. Diga mais uma vez, outro espírito. Estava ali na mesma situação, mas enquanto todo mundo estava murmurando, gente, cala a boca, cala a boca. Se Deus se agradar de nós, Deus vai nos pôr nessa terra. Para de reclamar, para de murmurar, calem-se. Se nós não formos incrédulos contra o Senhor, rebeldes contra o Senhor nos colocará nessa terra. Então está lá. Como Caleb tem um outro espírito e me segue com integridade, eu farei entrar na terra que foi observar, e os seus descendentes a herdarão. Por quê? Por uma questão de espírito, por uma questão de fé. Amém? Eu gostaria que você refletisse profundamente nisso, porque senão você vai viver assim. Esse relacionamento aqui, não, até tem as suas qualidades, mas essa atividade, essa empresa, esse negócio, né, esse ramo de atividade, até já deu bastante fruto, já comeu do fruto, sabe que o fruto é bom, né? Já comeu do fruto, sabe que o fruto é bom, sabe que a terra é boa, sabe que dá leite e mel, sabe, mas o que precisa mudar é o quê? É o espírito. É o espírito, não é atividade, é igual eu falava hoje, não adianta mudar de profissão, não adianta mudar de atividade, não adianta mudar de cidade, não adianta mudar de estado, não adianta mudar de país, não adianta mudar de relacionamento, não adianta mudar de nada disso, se não mudar o espírito. Porque para onde for vai viver a mesma coisa. Para onde for vai viver a mesma situação. Há algo chamado... Nós falamos muito essa semana, no domingo, nós falamos muito sobre algo chamado orgulho. Precisa massacrar o orgulho, precisa
realmente esmagar a carne e dizer: Senhor, eu estou aberto, eu quero uma mudança de mentalidade, quero uma mudança de espírito, Senhor, eu quero que o Senhor abra a minha mente, eu tenho uma mente fechada, eu sou uma pessoa de visão limitada, eu sou muitas vezes ignorante, eu sou incrédulo. Meu Deus, precisa gastar tempo e buscar de Deus aquilo que você quer ser, investir nisso, para que Deus possa mudar, para que Deus possa agir em seu favor. Precisa aprender. Se a cada dificuldade você disser assim: não está dando certo, acho que eu vou parar. Cara, e escute que você vai parar sempre. Por quê? Porque se a gente continua agindo na carne, a gente continua fazendo exatamente: não está dando certo, vou largar para lá, vou fazer outra coisa, vou largar, vou fechar as portas, vai viver fazendo isso. Vai viver fazendo isso. As pessoas aqui são assim, as pessoas são assim em qualquer lugar do mundo. Gente é gente em qualquer lugar do mundo. Ou você acha que é diferente? Gente é gente em qualquer lugar do mundo. A gente não tem condições de mudar os outros, mas temos condições de mudar a nós mesmos. A gente não tem controle sobre os outros, mas nós temos controle sobre nós. E o ponto mais importante é mudança de espírito. Ali, mas meu servo Caleb tem outro espírito. Meu servo Caleb tem outro espírito. Existe um outro espírito. E por que uma pessoa tem outro espírito? Porque gasta tempo com Deus. Quando a gente gasta tempo com Deus, a gente vai desenvolvendo um alto nível de sensibilidade. Ao que Deus aprova, ao que Deus reprova. A gente desenvolve um alto nível de sensibilidade. A situação está difícil, o que eu vou fazer? Eu vou buscar meu Deus com toda a minha força. Vou me levantar num propósito de oração, vou me levantar num propósito de jejum, vou buscar Deus na madrugada, vou buscar a Deus todos os dias, vou entrar numa corrente de oração, quero ouvir a palavra intensamente, eu preciso ouvir a palavra, eu preciso que o meu espírito seja fortalecido, revestido, alimentado, vou me envolver com as coisas de Deus, vou me envolver com a obra de Deus, vou me envolver a ajudar o próximo, vou me envolver, mas do jeito que está, não vai ficar. Mas muitas vezes é só assim: mas é difícil, mas está difícil, mas não sei o quê, mas não sei o quê, mas não dá, mais o quê? Geralmente a gente fala todas as dificuldades, mas quando você vai, de verdade, semana passada eu ainda disse para uma pessoa assim, relatou todos os problemas. Eu disse assim: se eu te perguntar se você já investiu um tempo orando por isso, tenho certeza que você vai dizer para mim que não. Se eu te perguntar se você gastou um tempo ungindo, fazendo uma corrente de oração e profetizando lá dentro, você vai dizer para mim que não. Se eu te perguntar se você tem saído pela fé e ido a campo fazer aquilo, né? Vai fazer a tua parte, vai espionar a terra, vai lançar a tua rede em alto mar, em nome do Senhor, vai. Se eu te perguntar, você vai dizer para mim que não. Estou certo ou estou errado? Não, o senhor está certo. Falei: mas então, o que você quer? Você atravessa o Jordão, primeira cidade para você conquistar, tem uma muralha diante de você. E aí, volta para trás? Ou agora eu digo: não, eu não vim aqui para voltar. Então, o que é, Senhor, que eu tenho que fazer? Agora vocês vão circular a muralha durante 6 dias, no 7º dia você vai circular 7 vezes, vai botar mais força ainda, vai dar passos de fé e vão clamar com força e eu vou derrubar essa muralha. Está vendo que não para?
Está vendo que o Senhor vai nos ensinando como lutar, vai nos ensinando a vencer. Porque conquistando ali tinha muito mais. Não adianta a gente fazer promessa, gente. Você já prestou atenção que a igreja não faz promessas, a igreja não convida você para vir receber um objeto qualquer, para você vir buscar isso, que isso vai mudar a sua vida, vir buscar o azeite, não. A igreja convida você para vir esmagar a sua carne, o seu eu, matar o velho homem, a velha natureza, entregar a sua vida a Jesus, corpo, alma e espírito, não pelas metades. É isso que muda a vida de uma pessoa. Não é uma oração que muda a vida de uma pessoa, é uma vida de oração. Não é uma atitude que muda a vida de uma pessoa. São mudanças e mais mudanças, é uma mudança de vida. É ser de Deus de verdade. É o caráter, é o perfume, é a natureza do Senhor. É ser uma pessoa que tem um relacionamento com Deus. Quando a gente tem um relacionamento com Deus, a gente está em contato com Deus continuamente. Deus está em contato conosco continuamente. Nós estamos em oração, não tem dificuldade. Está aí, tem gigantes lá, rapaz, tem gigantes lá, e alguns olhavam e falavam assim, nós não podemos, nós somos como gafanhotos. Cala a boca, cale-se, para de ser incrédulo, para de ser rebelde. Que gafanhoto é você, não eu sou. Você vê? Olha o Espírito. Um povo que já viram tantas coisas gloriosas, nós parecíamos gafanhotos diante deles. Cala a boca, cale-se, para de ser rebelde, tão somente vocês não sejam rebeldes e incrédulos. Deus vai colocá-los nessa terra, vocês vão tomar posse. Esmaga a tua carne, muda o espírito, seja realmente de Deus. Você não tem que vir para a igreja porque eu te chamei para uma oração, você tem que vir para a igreja porque você sabe que você precisa de Deus, você precisa de uma comunhão profunda com Deus. Você só vai vencer se você estiver realmente nessa intimidade com Deus. Deus fala com você, Deus te dá revelações, a sua fé é ampliada, a tua visão é ampliada. Olha que visão linda, olha que visão linda. Enquanto todo mundo está vendo a morte, está vendo o fracasso, o outro está vendo a vitória. Está vendo a vitória, está enxergando. Você acha que isso é diferente hoje? Você acha que é diferente hoje? Onde quando muitos estão vendo tudo perdido, outros estão vendo a grande vitória que está diante delas, a grande oportunidade que está diante delas. Amém, pessoal? Então, gasta, por favor, olha, vou dar uma dica a você, de verdade, vigie em algumas coisas, vigia Facebook, vigia WhatsApp, vigia com aquilo que você vive colocando os seus olhos, vigia com quem que você conversa, viu? Vigia com quem você conversa, quem compartilha os assuntos, porque medíocre chama medíocre, fuxiqueiro chama fuxiqueiro, incrédulo chama incrédulo, todo mundo tem comunhão. Todo mundo tem comunhão. A gente atrai pessoas como a gente, sabia, né? Sabia disso ou não? A gente acaba atraindo pessoas semelhantes a nós. O que eu quero? Não, eu quero ser uma pessoa evoluída. O que eu quero? Quero crescer na fé. Então eu preciso estar olhando para quem vive a fé que eu quero, pessoa que a mentalidade é evoluída, pessoa comprometida com Deus, pessoa que dá bons exemplos, pessoa que tem boas atitudes, pessoas que você olha que realmente tem um alto nível de comprometimento com Deus, fidelidade a Deus, pessoas que estão crescendo em Deus. E eu vou crescer. Eu quero crescer em Deus, porque eu sei que se Deus se agradar de mim, Deus vai me colocar cada vez mais no topo. Se Deus se agradar das minhas obras, Deus vai me colocar cada vez mais. Se Deus se agradar do Espírito que está em mim. Amém, pessoal? Amém. Gasta tempo, é mais fácil largar ou lutar? Separar ou lutar? É mais fácil fechar as portas ou lutar? É mais fácil falar, está difícil, eu vou para outro lugar, ou lutar? O que é mais fácil? Bispo, eu achava que era mais fácil
tentar outra coisa, vai viver tentando. É mais fácil. Aparentemente desistir é mais fácil. Aparentemente. Lutar é sempre mais difícil, porque exige de nós. Exige vencer a preguiça, vencer o desânimo. Preguiça espiritual. Não se ofenda comigo não, mas tem muita gente que é preguiçosa espiritualmente. Tem ânimo para tudo, menos para espiritualmente. E não estou te ofendendo não. Se eu estou te falando a verdade é porque eu te amo. Viu? É porque eu te amo e quero ver você abençoado. Se quiser te iludir, eu chegava aqui, vou lançar meia dúzia de palavras, vou fazer uma oração aqui por você, vou te iludir e vou pedir tua oferta e você vai embora. Mas não é isso. Não é isso e você sabe que não é. Você sabe que é uma vida com Deus. Realmente é ser de Deus e não parecer de Deus. É ser uma pessoa de oração. É ser uma pessoa com alto nível de sensibilidade. Bispo, o senhor não tem, de vez em quando o senhor não fica orado? De vez em quando tem vontade de dar pé do vidro em todo mundo. De verdade. De verdade. E aí, vigia até na minha mente. Até na minha mente. Porque na minha carne não me controla. A minha carne não me domina. Porque eu sei que uma palavra que eu disser a alguém que não era aquilo que Deus queria que eu falasse, não é essa pessoa que vai me reprovar. É Deus que vai me reprovar. É o Senhor que eu vou desagradar. Uma crítica que eu fizer a quem quer que seja, não é a ela que eu vou atingir, eu vou atingir a mim mesmo, porque é a Deus que eu vou desagradar. Por isso, eu vou te ensinar, se você realmente quer vencer, aprenda a vigiar nos teus pensamentos, ter temor até no pensar. Até no pensar. Porque o Senhor está olhando para o seu interior. O Senhor está olhando para o teu coração, para as intenções e as motivações que estão dentro de você. Aprenda isso. E aprenda o seguinte: quer vencer? Esteja envolvido com as coisas de Deus, se envolva com Deus, se envolva com a obra do Senhor, se aprofunde de forma intensa. Quer vencer? Seja de oração, esmaga a tua carne. O diabo não vai me vencer nessa área, o diabo não vai me vencer, eu vou vencer, Senhor, me ajuda a vencer, Senhor, me ajuda a enxergar o que eu não tenho enxergado, Senhor, me ajuda a enxergar aquilo que eu não tenho conseguido ver, Senhor, abre os meus olhos, abre o meu entendimento, me dê ampliação mental, me dê, Senhor, me ajuda a crescer na fé, crescer no Espírito, me ajuda, meu Deus, ser um homem de Deus melhor, me ajuda a ser um homem melhor, me ajuda a ser um próximo melhor, me ajuda a ser um marido melhor, uma esposa melhor, me ajuda a ser, meu Deus, Senhor, abre o meu entendimento, me ajuda a me relacionar com as pessoas, abra minha mente, porque eu quero a habilidade de me comunicar com as pessoas. Eu não sou um bom comunicador, eu só faço besteira, eu só falo errado, eu só falo precipitado, eu falo demais, Senhor, eu falo demais, e eu vivo aflito, porque eu falo demais, meu Deus, porque tem gente que é assim, fala demais e vive em aflição, porque quem não guarda a sua língua, não guarda das angústias a sua alma, vive com a alma aflita. Vive aflito, porque fala demais. Nossa, bispo, eu vim para a igreja para sair bem, eu espero que você esteja saindo bem, porque se você estiver saindo mal, aí eu lavo minhas mãos, porque a pessoa deveria olhar e falar assim, que às vezes ela fala assim, Senhor, o que eu preciso fazer? O Senhor está falando. Ah, mas achei que era outra coisa. Não, moa a tua carne, guarda a tua língua, seja espiritual, seja de oração, seja de jejum, para de ser incrédulo, para de a primeira dificuldade, para de olhar para as dificuldades, para de olhar para os gigantes, olha para a minha palavra, vai rodear a sua terra, vai perseverar, vai buscar a Deus ainda mais, entra numa corrente de oração, luta pelo teu casamento, luta pelo teu negócio, luta pela tua empresa, luta, intensifica, busca de Deus para que Deus mude você, para que Deus mude o teu marido, para que Deus trabalhe em você, arranque de você aquilo
aquilo que precisa ser arrancado. Entra num propósito de oração intenso nesse sentido. Senhor, me ajuda a melhorar, me ajuda a crescer, me ajuda a evoluir, acrescenta a minha fé, me ajuda, meu Deus, a ser uma pessoa melhor, me ajuda, meu Deus, eu quero fazer o que o Senhor aprova. Eu sei que eu tenho feito uma série de coisas que o Senhor reprova, mas eu quero fazer o que o Senhor aprova. Mas, se isso não for importante para você, eu não sei o que é. Aí você quer contar na sorte, vai jogar na Mega Sena então. E vai continuar a mesma coisa, não vai ganhar. Outro dia o rapaz falou que estava numa situação difícil, tão grande, que ele falou assim: não, alguma coisa tem que mudar, eu vou jogar na Sena. Jogou. E ganhou. R$4. É isso que você vai ter. É isso que resolve o teu problema? É essa migalha? Não. Então, é na direção de Deus, é sendo um homem de Deus, é sendo uma mulher de Deus, é sendo jejum, sendo de oração. Caleb, como meu servo Caleb, tem um outro espírito e me segue com integridade, outra tradução, com perseverança, eu farei entrar na terra, que foi observar, e os seus descendentes a herdarão. Então, o resto não entrou, mas aqueles que tinham outro espírito entraram. Sabe o que nós temos que ter? Um outro espírito. Amém?